faz uma análise aí pro ano da Sim. pessoa, tá? Então, signo de Áries, Vandinha. O ariano esse ano, o ideal seria o nude ou o verde para o ariano. Principalmente o verde para o ariano. Porque o ariano esse ano é um ano muito bom para o signo de Áries. Mas ele precisa ter a sintonia da harmonia. Porque senão ele vai ter a prosperidade e ele vai acabar deixando escoar pelos vãos dos dedos. Que o ano do Ariano tem o que pra acontecer, assim, você vê? O ano para o ariano traz a movimentação do sucesso, da liderança, de muito poder em termos financeiros. E o que traz para o ariano? Traz muito projetos de trabalho. Então ele começa a ter muitas conquistas ligadas aos convites profissionais. Então é um ano muito bom para ele colocar o lado financeiro no lugar. Então, de repente, assim, se ele passar de verde, vai ajudar muito porque ele vai entrar numa harmonia. Porque a esperança, na verdade, para ele já vem no ano. Ele entra numa esperança muito grande de conquista o ano que vem. Então, o verde pro ariano é muito bom, porque ele vai ter a conquista material, o movimento todo, e trabalhar na harmonia. Porque se o ariano tiver a conquista material e não tiver harmonia, ele vai atropelar todo mundo e ter o ego e a arrogância. Ser o dono da razão, né? Ficar o surto, né, do ariano. O ariano, quando ele tá num momento positivo, de grandeza, de colheita, se ele entrar no negativo dessa energia, ele vai ser uma pessoa de dinheiro, mas de prepotência, de jogar o que fez pro outro na cara do outro, humilhação, intrigas, né? Em verbal, muita intriga verbal. Então, de repente, o verde para ele, ou se ele puder também usar o ano inteiro, melhor ainda, porque vai o quê? Harmonizar e não trazer aquele surto da arrogância a ponto de jogar o que fez na cara de todo mundo. Olha, eu te dei esse copo, olha, você come porque eu te sustento, aquela coisa toda negativa do ariano. Né? O ariano, ele traz muito esse lado negativo, do ajudar e o falar. E o ano que vem muito isso, vem muita grandeza, vem muita recuperação de caminhos, mas ele tem que tomar muito cuidado com a arrogância, então o verde para ele seria a melhor cor. Perfeito. E o signo de Touro, Vandinha? Faz o quê? Veste o quê? Como é que vai ser? O touro, o ideal é o quê? O vermelho para ele. Porque o touro em 2023, ele tá... O que aconteceu? 2022 pro taurino foi o ano dos testes, dos aprendizados, das mudanças, mudo de emprego, mudo de setores, mudo de tudo. Foi uma mudança radical esse ano pro taurino. O ano que vem para ele também entra como um ano de muita realização. Mas aí o que acontece? O vermelho para ele vai dar o quê? A paixão, o amor, a doçura. Então é bom que o taurino passe o ano de vermelho para que ele possa ter energeticamente uma energia de amor, que é o que ele precisa. Porque o negativo também do touro, o que é? É o reconhecimento da liderança, do poder, da sabedoria, de muitas coisas boas. Mas o taurino também, no negativo, ele não fica atrás, né? Então, no poder... tô ganhando tudo, tô alcançando tudo. Então o taurino também ele traz o lado negativo da prepotência, do ego, aquele... Acho que passa um pouquinho do ego, porque entre o ariano e ele acaba se tornando até pior com o poder financeiro. Então tem que tomar muito cuidado o ano que vem com isso. Então pro taurino a melhor cor é o vermelho, para dar não só a paixão, aí fala paixão e poder, mas eu diria até mais pro taurino. O vermelho iria ajudar ele a se centralizar a família, se preocupar mais com a área familiar. Porque o taurino, na grandeza do dinheiro, tudo, ele tem a dificuldade de alinhar a família. Então ele se isola e acaba vivendo aquele poder todo só para ele, que é o negativo dele. Perfeito. E Gêmeos, Vandinha? O que Os você gêmeos. recomenda? Os gêmeos. Você sabe, né? Você é Gêmeos, né? Sou de gêmeos. Pois é. O cão também. Verde, eu tô achando. E é verde que eu vou passar. Ah, falei? Eu vou passar no verde, né? Já comecei a trabalhar no verde desde o dia 22, né? Eu vou passar no verde. Por quê? A esperança, o geminiano, ele traz o sonho, a conquista, né? De algo que ficou enrustido dentro do seu inconsciente. Então, o geminiano, de todas as etapas da vida, traz principalmente o geminiano do primeiro decanato, né? Que traz a vibração, o caminho, as conquistas. Tem duas diferenças do geminiano, do primeiro decanato e do segundo. Do primeiro, então tem duas versões para o ano de 2023 para esse signo. Do primeiro decanato, eles são a família, ele é dedicado à família, à doação, ao amor ao próximo, à caridade. Porém, o que acontece? Na área do amor em si, ou em outras conquistas da área do geminiano, mais na área do amor, ele trouxe o quê? Ele trouxe todas as conquistas de trabalho, êxito financeiro e que distribuiu a todos. Então, o geminiano, ele é muito de conquistar, mas de ter a distribuição. Então, isso é nato dele, de fazer para os outros, do primeiro decanato, o geminiano do primeiro decanato.
ele aflora muito a doação e também semeia esse caminho à família. Então, todo geminiano do primeiro decanato, a grandeza de poder financeiro, ele foca a família o tempo inteiro e acaba literalmente tendo toda a decepção do mundo perante família. E na vida amorosa, o que acontece? O geminiano do primeiro decanato, ele busca essa conquista, né? Ele traz muita linhagem do amor e acaba muito apanhando nesse setor. Porque o geminiano, o que ele traz? Ele traz a caça, o semear, o fazer e o acontecer. E acaba a energia dele toda indo para o campo material. Então a área do amor, ela fica o quê? Isolada. Esse ano de 2023 muda muito para o geminiano essa ligação de amor em termos família. Então é um ano em que o geminiano ou as geminianas, eles vão estar mais focados à família, a si próprio, a beleza pessoal e as vibrações de conquistas pessoais. Então o geminiano, no ano que vem, de 2023, ele deixa um pouco de ser o doador, né, de servir, de cuidar de todo mundo, que é o que ele faz o tempo inteiro, e começa a pensar um pouco mais em si próprio. Então o verde, para as pessoas de Gêmeos, passar o ano é o melhor, porque ele entra na esperança do alcance, né, de ter essa felicidade própria, de ter a tua própria vida e de viver o teu próprio caminho, de amar si próprio, né, bem a Oxum, e a harmonia, mas não a harmonia com os demais, a harmonia consigo mesmo, porque os Gêmeos, ele sempre está em conflito com ele mesmo. Nunca tá bom, nunca quero isso, não quero, sempre quero mais, ou começa uma coisa, de repente muda para outro estado. Por quê? O geminiano, ele precisa muito da harmonia, por quê? Por ele ter vários focos de dinamismo e muitas vezes mal trabalhado, ele acaba perdendo o foco da harmonia. Então, o ano que vem, ele será muito cobrado, o geminiano, na harmonia e na dedicação do amor. O geminiano do segundo decanato. O geminiano do segundo decanato, vocês que são geminiano do segundo decanato, o ideal não é a cor verde. Aí vocês teriam que estar trabalhando ou no dourado, né? Que tá tendo para ter toda essa movimentação, ou no branco, né? No branco é para neutralizar a energia do segundo decanato, do geminiano do segundo decanato. Por quê? O geminiano do segundo decanato para o ano que vem, eles precisam o quê? De uma purificação. Tá no meu tempo? Tá tranquilo. Tá? Porque ele está numa purificação. Porque o geminiano do segundo decanato, ele traz o lado negativo do geminiano. A ambição. Muitos trazem o lado folgado, de não querer trabalhar, de querer encostar na outra pessoa, de querer ter aquela dificuldade de fazer as coisas acontecer. Ao mesmo tempo, quero ser rico, que o geminiano adora a riqueza, mas o geminiano do segundo decanato, o que acontece? Eles acabam não lutando muito pela própria fartura. Eles acabam indo pelas bordas, né? E preferindo pegar uma carruagem que já está andando. Então, de repente, olha, esse copo já está em funcionamento, eu vou me encostar nele e vou tirar ali esse proveito. Então, o ano que vem para o segundo decanato de Gêmeos, as pessoas que são vibradas nesse decanato, tem que tomar muito cuidado. Para quê? Porque é um ano que, se eles não se cuidarem, eles podem cair em depressão e em choques emocionais, que é a depressão. Por quê? O segundo decanato, os Gêmeos do segundo decanato, ele não é como o primeiro decanato. O primeiro decanato, ele caça, ele busca, ele faz, ele trabalha, ele é otimista, ele é o caçador, primeiro decanato. O segundo também é trabalhador, mas ele se acomoda, não é 100% igual ao do primeiro decanato. E traz o quê? A pior fase negativa dos Gêmeos, que é a fofoca. Então, o segundo decanato, ele senta ali, nessa sala ele vai criar uma desordem infernal aqui dentro, porque ele vai jogar um contra o outro e vai fazer a fofoca acontecer. Então, o do segundo decanato, eles trazem essa contaminação, por quê? Na vibração do nascimento, a mistura trouxe o desequilíbrio, né? E o negativo passou todo para o segundo decanato. Então, os geminianos do segundo decanato, eles acabam sofrendo um pouco, por quê? São pessoas que, quando nascem numa família, para educá-los, nota 1000, eles vão se tornar pessoas do bem e pessoas positivas. Mas quando os geminianos do segundo decanato nascem numa estrutura familiar desequilibrada, e não tem estrutura pela própria vida, eles se tornam pessoas, assim, bem confusas. Então, o ano que vem, os geminianos, eles vão ter que tomar muito cuidado com a língua, evitar fofoca, atritos, de repente escutam uma coisa, falam outras, né? Eles retorcem a situação, criando um inferno no ambiente de trabalho ou no ambiente de família. E em questão de riqueza, todo mundo quer sua riqueza, mas aí para o ano que vem, o geminiano do segundo decanato, ele tem que aprender um pouco a correr atrás do que é dele e não esperar que o outro dê. Então, parar um pouco com o comodismo ou ficar visando a vida do outro. Então, tirar um pouco a inveja,
né? E a ganância de ter o que é do outro. Então, o ano que vem, o geminiano ele acaba sendo muito cobrado no seu negativo. Então, aquele geminiano que traz o negativo, infelizmente, vai ser um ano assim de pega pra capar. Então, a cor ideal seria o branco, né? Que ele tem que estar trabalhando no branco, e o dourado. O dourado, né, seria mais se ele já tá ciente de todo esse negativo. Realmente eu faço fofocas, realmente eu desmonto tudo, eu sou isso, isso, isso. Então, eu vou usar o dourado para me equilibrar junto com o branco. Então, no segundo decanato é o dourado com o branco, essa mistura, né, e de preferência um bom banho de lavanda, vai ajudar bastante o geminiano do segundo decanato. E você vai me dizer pro signo de câncer, então, Vandinha, o que é bom fazer aqui? Um ritual, um desses aqui, faz algum outro que você tá na cabeça aí, o que você acha? Uma simpatia pro signo de câncer? Isso, e uma previsão de como vai ser mais ou menos o ano, porque aí a pessoa já encaixa a simpatia com a energia que tá vindo. Pro câncer, pro canceriano, né? Para as pessoas de câncer, o que acontece? O câncer, ele também traz essa liderança, muito família, né? As mulheres de câncer, tanto os homens, eles são muito família o tempo inteiro. O ano para ele só vai entrar a partir de março. Então, o canceriano ainda ele vai ter uma oscilação de janeiro e fevereiro ainda, referente ao respaldo de 2022. Quando for a partir de março, aí o canceriano ele entra numa fase de dedicação. Então, na virada do ano, o que seria legal para o canceriano? Ele passar com o dourado, passa com o dourado e joga alguns acessórios verdes, né? Ou, de repente, fica com algum acessório dentro do bolso, ou um lenço verde. De repente, puxa, não combina. Então, põe um lenço verde dentro do bolso, vai ajudar bastante a passar a transmutação da virada do ano. Para o canceriano, um dia antes da virada, se ele puder tomar um banho de cravo, rosas brancas e uma pitada de sal grosso, pitadinha mesmo de sal grosso, vai ajudar o quê? A equilibrar a energia do canceriano. Porque o ano que vem, o canceriano, ele vai ter muito a chance de rever valores e de canalizar o que é dele e de buscar o que é dele. Então, ele para um pouco da teoria que ele viveu, né? Então, ele viveu num mundo que ele sofreu demais, que ele lutou muito e teve vários baques, né? Então, o canceriano, nesse ano de 2022, ele acabou soprando em ventos ao contrário. Então, tendo muitas decepção em termos de nada ter fluído como deveria. O ano que vem para ele, também a partir de março, traz uma colocação muito grande, principalmente no lado empresarial. Então, no lado de matéria, dinheiro, trabalho, conquistas materiais, é onde se o canceriano tiver um foco e uma prudência ali, ele entra num tiro assim forte, próspero para o ano de 2023, porque está todo voltado à reconstrução financeira dele. E o lado família para o canceriano, só no segundo semestre. Aí onde ele vai dedicar a família e focar, que para ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, ele vive para a família o tempo inteiro. Porém, o universo, o ano que vem, no primeiro semestre, vai correr um pouco com o canceriano e vai obrigá-lo a refazer o financeiro e principalmente as conquistas materiais. Então, esse banho é um banho muito bom. Um outro banho também, que vai ser muito bom para as pessoas de câncer, né, o ano que vem, é o banho de flor de laranjeira. Se o canceriano puder tomar esse banho durante o ano inteiro, uma vez por mês, vai ajudar muito a dar visão, a focar o que ele quer e a trazer as pérolas dele com mais rapidez. E é um ano também que ele cruza com pessoas boas, que vai ajudá-lo. Mas o negativo do câncer é onde mora o perigo do canceriano. É o atrito, como que eu posso dizer? De repente, receber um favor ou receber um auxílio e ser muito ingrato. Então, o lado negativo do canceriano é a ingratidão. Então, o canceriano ele tem que se policiar muito para não repetir o negativo, que o negativo dele é ser ingrato com as pessoas que o ajudam. E também o lado família, o surto, né? Que, de repente, não está nada bem, desconta tudo em família, que, na verdade, é ingratidão em todos os sentidos. Então, o foco negativo para o canceriano é alto e algo também que ele vai ter que se policiar para o ano que vem é a ingratidão. É evitar ser ingrato com quem te ajudou, porque isso pode se reverter também contra a carga negativa para o ano que vem. Porém, vem muita coisa boa para ele aí. E o signo de Leão, Vandinha? Qual é a análise? O leonino, o que ocorre? O leonino, nesse ano de 2022, ele fez toda uma trajetória, né? Então, ele foi ali, pescou, ele foi ali, caçou, ele foi ali, ele fez todas as caças e todas as manobras de projetos profissionais e familiar. Então, por mais que não tenha sido um ano prático de colher, de ter aquela coisa palpável, montante para ele não se questionou. Porque mesmo assim, o leonino ele tem uma fase muito boa da vida dele,
da genética, na verdade, dele, que ele é muito grato aos acontecimentos da vida. Então, o leonino, mesmo passando pelas dificuldades, ele colhe o melhor. Mesmo andando por trilhas de pedregulho, ele colhe o melhor. Então, essa sabedoria que ele carrega de aproveitar os momentos, mesmo os ruins ou bons, o ano de 2023 vai ser muito bom. Por quê? Porque nesses últimos 5 anos, para as pessoas de Leões, para os leoninos, eles foram numa caça ferrada. O tempo inteiro ali lutando, trazendo os projetos, mas eles também tiveram o quê? Agregamento. Então, nesses últimos 5 anos, o leonino, ele teve todo um grau de agregamento. Então, ele teve portas, porém, ele foi distribuindo as tribos. Então, ele foi montando tribos, dividindo para um, dividindo para outro e formando grandes parceiros. Então, na verdade, esses últimos 5 anos para o leonino, ele trouxe ideias, trouxe compaixão, mas ele acabou também ajudando outras pessoas a montar essa estrada. Por isso que o ano para ele, de janeiro a julho, entra numa escala de dinheiro, sim, conquistas e prosperidade ligado aos benefícios espiritualmente falando, que ele fez para todas essas pessoas. Então, ele poderia ter sido anos que ele poderia ter focado sozinho, mas ele acabou levando o enredo, que é do perfil dele. Então, ele carrega esse perfil. E esse perfil, por mais que às vezes ele se cansa, o ano que vem ele acaba tendo uma recompensa aí muito grande. Minha comadre Jane. Boa. E para terminar esse bloco aqui, signo de Virgem, Vandinha. O virgiliano, o que ocorre? A perfeição, o dinamismo. Então, ele tem toda uma qualidade de perfeição, muito metódico nas coisas, tudo tem que ser do jeito dele. Tudo tem que ter uma linhagem de perfeição. São muito justos, né? São pessoas muito justas, muito verdadeiras e que muitas vezes muito inocente também e acaba falando muitas verdades em horas erradas e isso acaba atraindo muitos inimigos ocultos, né? Então é a mistura da perfeição com a inocência. Esse ano que passou, 2022, né, que é o que nós estamos agora acabando com ele, e 2021 foram anos pacatos para o signo de Virgem. Então não faltou nada, mas ele não teve nada de exuberante, de poder dizer, olha, conquistei, fiz, aconteceu. Então foram anos assim com muitas mebas, né, passos lentos, como se estivesse pisando em lama. 2023 para ele, na entradinha do dia 5 de janeiro, o virgiliano ele já vai ter o brilho do sol. Então esse brilho do sol o coloca e traz de volta tudo que ele perdeu nesses últimos 10 anos. Então, tudo que o virgiliano perdeu nesses últimos 10 anos, ele acaba tendo um retorno muito favorável na entrada de 2023. Então, traz um ano de rever a vida, conquistar o que perdeu e trazer de volta novos investimentos. Então, o virgiliano é muito interessante esse ano, porque ele vai ter várias portas. Ele vai ter a porta das conquistas, dos aprendizados, do campo afetivo se realizando, do espiritual fortalecendo ele de ponta a ponta, porque o virgiliano, num desequilíbrio espiritual, a vida dele desfinha. Então, o virgiliano com canal espiritual, ele é rei, ele tá rei, ele vira um rei. Sem a espiritualidade, ele vira um mendigo. Porque toda a força que ele carrega de transmutação mal trabalhada ou num grande desequilíbrio espiritual, ele se despenca por inteiro. Então, a cobrança maior por signo de Virgem o ano que vem é a religião e a dedicação à religião.